Vocês sabem que a reforma tributária está em andamento. E como o cenário político não anda nada favorável ao Poder Executivo em Brasília, ela foi partilhada. Até o momento, temos dois grandes projetos. O primeiro, que trata da extinção da contribuição ou das contribuições para o PIS e para a COFINS, e a criação, em substituição a elas, da nova Contribuição Social sobre Bens e Serviços, a CBS. Essa proposta de reforma já faz aniversário, isso mesmo. Ela está no Congresso Nacional desde julho de 2020 e até agora nós não temos qualquer resultado efetivo. Mais recentemente, no fim do último mês de junho, agora já em 2021, o governo federal enviou para o Congresso a segunda parte da reforma tributária. Agora, para tratar sobre os ajustes tão esperados do imposto de renda. Esse projeto de lei será aprovado mais facilmente. Isso porque, embora tenha seus pontos problemáticos, há diversos aspectos favoráveis à sociedade, especialmente à classe dos trabalhadores, que serão favorecidos com a correção da tabela do imposto de renda. É claro, é óbvio que nenhum congressista quer perder esse palanque. Vou destacar então, aqui nos próximos minutos, alguns pontos positivos e negativos que nós temos para o agronegócio em relação à nova reforma tributária do imposto de renda. Trabalharei primeiro com vocês as medidas positivas que vieram no texto, no projeto de lei do Poder Executivo para a reforma tributária do imposto de renda. A nossa primeira medida é o aumento na faixa de isenção do imposto de renda para R$ 2.500 para as pessoas físicas, atingindo mais de 5 milhões de brasileiros que deverão deixar de pagar o imposto. E ajustamento das demais faixas, com manutenção das alíquotas, porém com as correções dos tetos, conforme essa tabela que eu estou inserindo aqui para vocês. Vou deixar ela do ladinho aqui, dá um pause aí antes do próximo item para você conseguir ler a tabela se for o caso. Segundo item, redução da alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas de 15% para 10%, com um período de transição em 2022, quando a alíquota será de 12,5%. As regras do adicional elas ficam mantidas, então aqueles 10% de adicional não sofrem qualquer alteração. Com isso, a tributação média deve ser reduzida de 25% para 20% sobre o lucro das empresas a partir de 2023. Nosso terceiro item é algo muito interessante, é uma novidade trazida pela Receita Federal do Brasil, aonde o imposto de renda e a contribuição social passam a sofrer a apuração apenas pelo regime trimestral, deixando de existir a possibilidade do regime anual com as estimativas mensais, ou seja, diferentes regimes serão unificados em um único regime de apuração por trimestre. Um outro fator visto como positivo é a aproximação da base de cálculo da contribuição social com a base do imposto de renda das pessoas jurídicas. Atualmente, quem trabalha nessa área sabe o tamanho desafio que é, porque muitos pontos distanciam esses tributos. A ideia é ter uma uniformidade entre eles. Com isso, o processo operacional vai ficar mais simples. Quinto item positivo da nossa reforma tributária do imposto de renda: a atualização dos valores dos imóveis. Vocês sabem que desde a década de 90, os imóveis não podem ter o seu valor atualizado na declaração de imposto de renda lá da pessoa física. Agora,
no texto da reforma, há uma abertura no projeto de lei para que os bens que estiverem declarados em valor inferior ao mercado possam ser atualizados. Destaque, mediante o pagamento de 5% sobre o valor da correção. Isso pode ser interessante porque atualmente o ganho de capital tem uma alíquota mínima de 15%, podendo, em determinados casos, chegar a 22,5%. Vale então uma análise individual, porque isso pode ser vantajoso para quem tem um patrimônio desatualizado na DIRPF. Algo muito importante é que isso vai ser uma abertura temporal. Então, segundo o projeto, há uma previsão que no primeiro trimestre após o início de vigência da reforma tributária do imposto de renda, o contribuinte que tiver esse interesse já deverá executar essa opção. Por último, e não menos importante, o fim das alíquotas escalonadas aplicadas ao mercado financeiro. Agora, com o projeto de reforma, tanto para as operações em bolsas de valores quanto os ativos de renda fixa terão alíquota pré-definida de 15%. Atualmente, essas alíquotas variam entre 15% e 22,5%, a depender de características do perfil da operação ou do tempo em que há uma determinada aplicação financeira. Esses 6 pontos que eu apresentei aqui para vocês são aqueles mais relevantes que estão previstos lá no PL da reforma do imposto de renda. A seguir, trabalharei com vocês em relação aos pontos negativos. Afinal, se houve em qualquer momento e há realmente nesses pontos elencados uma redução na arrecadação de tributos por parte da União, obviamente alguém vai pagar essa conta. Nos próximos tópicos vou trabalhar com vocês como que essa conta será compensada à União. Entre as medidas de compensação, as benesses concedidas por essa reforma do imposto de renda está principalmente a tributação de 20% sobre os dividendos distribuídos pelas pessoas jurídicas às pessoas físicas. Atualmente, esses dividendos são distribuídos e não há carga tributária sobre eles, ou seja, eles estão dentro da isenção. Durante os debates agora com o relator e com o Congresso, foi inserido no PL um ajuste a qual excluiu as empresas do Simples dessa tributação, ou seja, os menores contribuintes não terão tributação, ou prevê-se que não teremos a tributação do imposto de renda sobre a distribuição de lucros. Porém, sabemos que dizer que no Simples vai haver benefício não gera impacto algum ao agronegócio, haja vista as nossas corporações não se incluírem nesse regime fiscotributário. Outro ponto negativo é o fim da dedutibilidade do JCP, o famoso juros sobre capital próprio. Atualmente, ele é um importante instrumento de remuneração a sócios e investidores, e que a partir da reforma prevê-se constituir base para o imposto de renda e contribuição social. Se realmente consolidar nesse modelo, o JCP perderá sua finalidade e certamente será o seu fim. Outro ponto negativo é a inserção pelo Poder Executivo da tributação sobre os fundos de investimentos imobiliários. Esses fundos, que atualmente são incentivados e não sofrem carga tributária de imposto de renda, a partir da reforma passariam a contribuir
E aí houve uma certa revolução no mercado, o mercado reagiu muito mal e a relatoria no Congresso Nacional voltou e fez uma alteração, aplicou uma emenda e espera-se que a aprovação em definitivo desconsidere essa medida do Poder Executivo. Então, já temos aí uma abertura para que ela não seja aprovada e mantemos aí então os fundos de investimentos imobiliários ainda dentro da isenção. Pessoal, temos ainda outros pontos negativos, como as novas restrições quanto à dedutibilidade das gratificações com bônus em ações para executivos e as novas regras para reorganização de empresas e tributação do ganho de capital nas vendas de participações societárias. Mas, se assim nós formos debater, nosso vídeo vai ficar extremamente delongado, então em outra oportunidade trataremos disso, ok? Fato, gostaria de deixar aqui um registro, é que o Congresso Nacional aprovou nesse último dia 4 de agosto o regime de urgência para a votação do PL 2337, agora de 2021, que é esse a qual vos falo que trata da reforma do imposto de renda. Assim, é muito importante cada um estar atento a essas mudanças, porque certamente impactará o planejamento estratégico para a partir do próximo ano 2022. Fique atento, aqui na Garcia e Moreno e no nosso canal Tributo do Agro nós colocamos as atualizações, participe e esclareça suas dúvidas conosco lá através da consultoria em www.garciamoreno.com.br. Um forte abraço e muito obrigado!